Olá, empreendedora! Quando a gente fala de liderança, por acaso você pensa que isso é uma função para uma mulher que fica no topo de uma organização, que tem uma equipe imensa e que está dentro de uma empresa? Ou então você imagina como empreendedora aquela líder que já tem várias lojas, que já tem uma equipe muito grandona e que aí sim precisa ficar disparando ordens e comandando todos ao seu redor? Eu preciso te dizer, liderança não tem nada a ver com cargo. Inclusive, ela começa você com você mesma. Eu sou Priscila de Sá e nesse vídeo eu vou te ensinar como liderar, por que é importante liderar e de que maneira fazer isso de uma maneira que você possa crescer e alcançar os seus resultados. Você deve conhecer alguma empreendedora que no momento de crescer na carreira, de repente, começou a andar para trás. Isso acontece quando geralmente a gente confunde a nossa missão como líder. É, isso mesmo. A gente tem uma tendência na qualidade de empreendedora a achar que tem que fazer tudo sozinha, ou então a achar que a nossa equipe é a nossa família ou a extensão da nossa casa. É nesse momento que, por exemplo, aquela dona do salão, do seu bairro que estava indo super bem, fica cheia de funções e não consegue abrir mão da parte técnica, operacional. O que muitas de nós não fomos treinadas para fazer é entender que liderar é progressivamente, cada vez menos, fazer as coisas e gerenciar as coisas. Ou seja, ter visão estratégica, cuidar do marketing, cuidar do networking, ter presença digital, ter relacionamento com outras empreendedoras nos eventos, cuidar da imagem do seu negócio e também da reputação da sua marca. Muitas de nós não conseguimos transpor esse limite porque falta para a gente capacitação e falta também segurança para começar a delegar. Então, eu quero dar algumas dicas para vocês sobre o que eu entendo como liderança. Em primeiro lugar, liderança é, no meu entender, a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam por meio das pessoas. No caso de uma empreendedora, ela tem que liderar a sua família para entender que a rotina dela vai ser diferente daquelas pessoas que de repente são CLT, colaboradoras de uma empresa e têm um horário fixo para trabalhar, por exemplo. Ela tem que liderar os seus fornecedores para que cumpram prazos, para que mantenham a qualidade das entregas. Tem que liderar cliente, é isso mesmo, é a gente que ensina o mercado a comprar da gente, a indicar a nossa marca e também a nos dizer como que a gente pode fazer para melhorar. E o mais importante, a gente precisa liderar a gente mesma, as nossas expectativas, a nossa produtividade, o nosso tempo. E como que a gente faz isso? Eu gosto muito de um conceito de liderança que torna a liderança uma competência muito mais acessível para nós. E esse conceito é o seguinte: se você já precisou dividir um frango entre 3 crianças e todas ficaram felizes, então você é uma líder. Essa frase é da Ann Crittenden e ela escreveu um livro chamado Liderança Começa em Casa. Eu adoro essa frase, sabe por quê? Porque ela ajuda a gente a desvincular a imagem da líder, daquela pessoa que fica disparando ordens, vestida de terno e gravata, e nos lembra daquela avó, daquela mãe, daquela tia, daquela figura em casa que tinha que gerenciar os conflitos. Qual que é a dificuldade de dividir um frango entre 3 crianças? É porque existem 2 coxas. E quando você tem 2 para dividir por 3, está aí instaurado um conflito e uma disputa de poder. A boa líder, nesse caso, sabe criar critérios claros para fazer essa divisão. Então ela sabe qual é a criança que está merecendo a coxa mais gordinha, qual é aquela que deixou de fazer a tarefa ou deixou de arrumar o quarto ou não se comportou bem e que vai ter que esperar o próximo domingo para ganhar a sua coxa de frango. Com isso você tem critérios claros de recompensa e mesmo que as crianças não fiquem absolutamente felizes com o resultado, pelo menos elas sabem que houve justiça e que as regras já eram claras. Então, quando eu converso com líderes que têm muito sucesso, que crescem na vida, que têm resultado e, mais importante, que conseguem desfrutar de tudo isso em tempo hábil, com saúde e juventude, eu sei que são mulheres que têm um objetivo forte. Já reparou que não vale a pena você perder noites de sono, perder finais de semana, se você não tiver na mente um objetivo gostoso de alcançar, um objetivo que justifique todas essas renúncias? É isso mesmo, um objetivo forte é importante, então já vai pensando no objetivo do seu negócio.
Outra coisa que líderes poderosas têm é elas adoram as métricas. O que são as métricas? É a capacidade que a gente tem de mensurar o desempenho das pessoas, o desempenho do nosso negócio. Então, por exemplo, se você vendeu mais esse mês e menos o mês passado, não tenta atribuir isso à sorte. Isso é um indicador de alguma tendência ou então de alguma coisa que deu muito certo, que você pode repetir, você pode tirar proveito, pode ampliar para as outras experiências. Quando eu converso com líderes realmente de resultado, eu vejo que elas se cercam de pessoas estimulantes. Eu sei que você, empreendedora, provavelmente é a fonte de afeto, informação, suporte, né, cuidado das pessoas à sua volta, da sua comunidade, da sua família. Mas em algum momento você precisa buscar recursos além de você. As grandes líderes sabem fazer isso. Elas sabem a solidão que a gente sente quando a gente vai empreender e o quão é importante você se cercar de pessoas que te estimulem, que mostrem que você não está sozinha, que transmitam conhecimento que agregue para o seu negócio, para a sua liderança. Então, por que é que você precisa começar a ficar de olho nisso? Em primeiro lugar, para você poder exercer os seus talentos todos os dias. É isso mesmo, gente. A gente só sai dessa vida feliz quando a gente entende que todos os dias aquilo que a gente faz para viver faz sentido. Não pode ser só um hobby, não pode ser só nas férias, só no fim de semana, só de vez em quando. A gente precisa ser feliz todo dia, ainda mais num ano como esse em que a gente viu o valor da vida, não é mesmo? Outra coisa que é importante, outra razão para você investir na sua capacitação como líder é você se cercar de pessoas estimulantes, pessoas que estejam na mesma vibração que você, e isso não tem jeito. No meio do caminho, algumas pessoas não vão te acompanhar nesse processo evolutivo e outras pessoas incríveis que você nunca imaginou que fariam parte do seu círculo vão acabar pertencendo ao seu círculo. É importante também você liderar para ter resultado financeiro. Gente, a gente fala muito de empoderamento feminino, mas quer saber o que empodera mesmo? É você ter autonomia para falar: isso eu não quero mais, vou seguir o meu caminho. E, por último, saúde. Eu vejo muitas mulheres que passam a vida inteira trabalhando feito loucas e quando o resultado chega, elas estão cheias de doença, toda quebrada e não conseguem aproveitar uma viagem, desfrutar de um final de semana, gastam tudo com a farmácia e não é isso que a gente quer. Então, fica atenta a 4 passos da liderança na prática que você tem que implementar aí no seu dia a dia, mesmo que seja só você no seu negócio. O primeiro passo é engajar. Como é que a gente engaja pessoas? A gente fala da nossa visão, a gente fala onde é que a gente está se vendo, onde é que a gente está vendo o nosso negócio daqui 1, 2 anos, daqui 6 meses, não importa. Quando você conta uma história de superação, você faz com que as pessoas queiram se juntar a você e queiram cooperar com o seu negócio. A melhor maneira de você engajar a sua equipe, e não importa se a sua equipe é o seu filho, a cuidadora dos seus pais idosos, seu marido ou o gerente do banco, é você contar o que você tem em mente e que vai ser bom para todo mundo. Esse é o melhor jeito de engajar pessoas. Depois você precisa delegar, segunda etapa da liderança na prática, e aí que muitas de nós travamos, né? A gente acha que o neném só engorda se for com o nosso mingauzinho, e a verdade é que não. Existem milhares de maneiras de fazer as mesmas coisas, e quando você chegar no momento de escalar o seu negócio, é aí que você vai precisar de braços para executarem. Eu sei que foi você que criou o seu negócio, mas o que você tem que fazer? Treinar as pessoas treináveis, confiar nisso, né? Determinar prazos, regras claras para se cumprir e cuidar daquilo que só você pode cuidar, que é o marketing, a gestão do seu negócio e a estratégia principalmente. Terceira etapa da liderança, uma vez que você engajou e delegou, é cobrar. Isso mesmo, muitas de nós têm dificuldade de cobrar porque sabem que não pagam o melhor salário, ou então de repente a pessoa que está te ajudando está só te dando uma forcinha, aquele mês vocês não vão tirar uma grana boa e aí você já acha que não tem o direito de cobrar. Ou então você fala: nossa, mas para mim ninguém nunca me mandou fazer o que eu tenho que fazer, por que as pessoas são tão difíceis para dar resultado? E é nesse momento que você tem que entender que muitas pessoas precisam sim de ajuda para executar o cronograma que foi combinado. Se você engajou, se você delegou com segurança e você acompanhou as etapas, você tem sim que cobrar. Porque é quando você cobra, quando você dá um feedback assertivo, sem generalizar, mas especificando o comportamento para que a pessoa entenda que ela pode melhorar, que ela tem recursos para melhorar,
e que ela tem a ganhar com isso, é nesse momento que você desenvolve pessoas. E enquanto você não desenvolve pessoas, você não pode subir, porque não tem quem ocupe esse lugar que você está ocupando hoje. E por fim, uma vez que você cumpriu as 3 primeiras etapas, é hora de celebrar. Celebrar é tão importante quanto todo o resto, sabe por quê? Porque ele deixa a gente com aquela vontade de abraçar uma meta ainda maior. Então não se esquece, engajar, delegar, cobrar e celebrar. Você pode sempre desenvolver a liderança com pessoas que já lideram há mais tempo que você, instituições que têm treinamentos e têm capacitação específica para isso, porque tudo nessa vida pode ser aprendido, tá bom? Então eu vou deixar para você uma dica que é o site empreendedorasebrae.com.br e lá você vai encontrar muito mais ferramenta para crescer com segurança.